Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje temos uma vasta agenda para analisar nesta próxima hora. São convidados desta edição João Caiado Guerreiro, Jorge Londero Vaz e Nelson Brito. Agradeço aos três. João, vamos começar pelos portos. A greve continua, entrará por dezembro até meados desse último mês do ano. Continua esta greve, continua o Governo sem ter soluções e, sobretudo, continuam as empresas portuguesas a ser duramente afetadas por esta greve. A nossa lei da greve data de 1974-75 e está absolutamente datada. É uma lei que dá um poder enorme aos sindicatos e aos trabalhadores e que esquece completamente que, para além dos trabalhadores em greve, há toda uma sociedade. Além dos 400 ou 500 estivadores em greve, há 10 milhões de portugueses que também têm direitos. E a regra geral nas democracias e nos Estados de Direito é que os direitos de uma pessoa, os meus direitos, param onde começam os seus, não é? Porque há conflitos de direitos. Os direitos não podem ser absolutos. E a nossa lei da greve precisa urgentemente de revisão. Até porque a nossa lei da greve prevê determinadas coisas para estas situações, como os tribunais arbitrais, que nunca funcionaram. Portanto, nunca funcionaram em 30 e poucos anos, não vão funcionar agora. Era absolutamente essencial que a lei da greve fosse revista, tendo em conta que o direito à greve é um direito fundamental dos trabalhadores, mas é um direito que existem outros direitos mais importantes. O direito à vida, por exemplo. Os direitos humanos são mais importantes que o direito à greve. Portanto, o direito à greve deve ser limitado por muitos outros e deve haver normas razoáveis e equilibradas que permitam, sim senhor, os senhores estivadores querem fazer greve, mas então as empresas de setores essenciais podem contratar outras empresas ou outras pessoas para fazerem o mesmo trabalho. O que não se pode ter é meia dúzia de estivadores ou meia dúzia de pessoas em determinados setores a paralisar um país. O Governo tem alguns instrumentos, tem a requisição civil e a requisição militar, que são dois instrumentos que pode utilizar. Mas, mesmo assim, eu julgo que era mais importante, e em Portugal há sempre aquela técnica, este país é o país do imobilismo, portanto, cada vez que há uma situação quente, diz-se, não é a quente que se mexem nas leis, aqui de facto não é nem a quente nem a frio, não se mexe. Mas é uma coisa absolutamente fundamental, é perceber que nós não podemos permitir que uma sociedade inteira, que 10 milhões e 600 mil portugueses sejam chantageados por meia dúzia de senhores. E eu aqui não estou a falar especificamente da situação dos portos, pode ser nos portos, pode ser em alguns transportes, pode ser noutros serviços essenciais, podem ser os médicos, podem ser os controladores aéreos, estou a pegar em profissões que de facto são essenciais para a sociedade. Tem que haver limites. Os limites começam onde estão os direitos dos outros. Imagino que os médicos nos hospitais faziam uma greve de tal maneira que se chegavam acidentes, pessoas com acidentes de automóveis, pessoas com operações urgentes, e eles diziam simplesmente, eu não opero porque agora estou em greve, que é o que os nossos estivadores estão a fazer às nossas exportações, e deixavam morrer as pessoas. Não pode ser, e médico nenhum faria isso. O mesmo se tem que passar no setor dos portos e noutros setores. Tem que haver uma lei equilibrada e, neste momento, eu julgo que o Governo já devia ter feito a requisição civil há algum tempo. Jorge Londero Vaz, eu estive a ver alguns dos motivos que o sindicato enuncia para esta greve. Um deles tem a ver com o facto de não permitir que trabalhadores sem carteira profissional possam exercer funções, que haja aqui uma flexibilidade e também com um número de flexibilidade de horas, de forma a que os trabalhadores possam trabalhar mais horas quando há mais trabalho e menos horas quando há menos trabalho, ainda assim mantendo exatamente o mesmo ordenado. Não estamos aqui a falar de aumentos salariais, não estamos aqui a falar de progressão na carreira. Parece-lhe justificável que estes motivos, numa economia que está hoje completamente dependente das exportações, se arrasta há tanto tempo sem uma solução final? Quer dizer, e há uma ameaça para estender a greve por muito mais tempo, não é? O que, de facto, deixa-nos a todos apreensivos que os mecanismos de concertação social não funcionem adequadamente, porque uma greve, o direito à greve é um direito pode ser exercido transitoriamente. Não se pode decretar uma greve por tempo tão longo, alguma coisa está mal, não é? Se o Governo ainda não exerceu os mecanismos que o João falava, é porque o Governo estará à espera, talvez, de uma solução. Tanto mais que tal como o Rui acaba de falar, as razões não parecem ser razões muito substanciais para existir este desacordo, não é? Entre entidades patronais. Estamos a falar de Lisboa e Setúbal, não é?
e realmente os estivadores. Enfim, é um país este é um país que entrou em conflito, digamos isto, e às vezes, se calhar, estamos em conflito, às vezes sem sabermos bem porquê, não é? E, portanto, de facto, talvez aí uma intervenção na área da concertação social mais séria para resolver. Eu acho que os sindicatos também têm que procurar soluções dos problemas e as entidades patronais também. Neste caso também o governo também tem que intervir, são as três partes numa situação destas têm que intervir. Parece que está a afetar uma parte das exportações, a queda das exportações também se deve a uma retração dos mercados externos, alguma retração dos mercados externos. Enfim, uma greve afeta sempre, com certeza, uma greve do desporto afeta sempre exportações. Mas afeta também os próprios portos que se tornam menos competitivos, nomeadamente Com os portos certeza, espanhóis que estão aqui ao lado, desejosos de captar aliás, tráfego a marítimo. Auto-Europa, por exemplo, está a pensar em encaminhar algumas das exportações já para portos espanhóis. Portanto, é uma situação que deverá ser resolvida tão rapidamente quanto possível. Nelson Brito, se a memória não me trai, mais ou menos em 87, 89, Ronald Reagan viu o país parado com uma greve de controladores aéreos que demorou bastante tempo. A decisão foi muito rápida, decidiu despedir a totalidade dos controladores aéreos, contratar ou colocar militares a fazer esse controle aéreo e a situação resolveu-se basicamente. Mais tarde a Swissair despediu também todos os pilotos porque insistiu numa greve sem limite, criou uma nova empresa e resolveu também o problema. Parece-lhe demasiado extremada esta posição, a requisição militar, como há pouco E o João fizemos o falava. mesmo com a Companhia Nacional de Navegação. Fechou-se Portugal. uma companhia num dia e abriu-se outra. E que Espanha fez O governo de Mário Soares. Parece demasiado extremada esta posição ou ainda há espaço para o diálogo? Eu acho que o tempo para o diálogo já devia ter acabado há muito tempo. Estamos nesta altura, segundo as últimas notícias, a greve vai se prolongar agora até dia 9 de dezembro. Já há um novo pré-aviso e acho que supostamente até foi o próprio Diário Económico que deu essa informação. São 5 meses de greve na luta por parte dos estivadores, um trabalho cujo perfil, fruto da tecnologia, evoluiu muito nestes anos. Continua a ser um trabalho difícil, mas é um trabalho que mudou o perfil completamente devido à tecnologia e à evolução da tecnologia. Eu acho que o Governo está a chegar a um momento que não tem muito mais espaço para não ter que tomar uma medida drástica, porque começa a afetar enormemente as exportações, embora eu concorde com o Jorge que nem todas as exportações são afetadas por este motivo, mas gostava de dar dois exemplos. Estamos a falar dos portos que mais movimento faz para países fora do que são os mercados normais que Portugal tem. Ou seja, hoje em dia Portugal tem 71% das exportações concentradas na Europa, quando há um ano e meio atrás tinha cerca de 75% e tem feito um trabalho muito grande para garantir que entre em novos mercados e está a afetar mais esses mercados. Tem aqui outra agravante, muito do trabalho que tem sido feito especificamente pelos portos aqui mais a sul, que são os portos que mais uma vez estão com os períodos de greve, de conseguir transformar estes portos em plataformas giratórias para entrar quer no Mediterrâneo com os grandes navios que vêm quer da parte oriental, quer da parte mais atlântica, que é o caso dos Estados Unidos, em vez de fazer o transbordo de mercadorias em portos espanhóis, estavam a fazer os transbordos de mercadorias. Várias linhas foram abertas, outras linhas estão em negociação e estamos com esta greve a afetar isso, que ao final do dia não é uma exportação pura e dura, mas é uma operação que alimenta quer o transporte terrestre a nível de caminhão, quer o transporte marítimo em termos de operação. E depois há um terceiro aspecto que, fruto do facto do mundo não ser o que era antigamente, hoje em dia os mercados e todos os setores funcionam com muito menos estoques. E sempre que, o exemplo maior é aqui o exemplo da Auto-Europa, sempre que há qualquer entrave deste, embora as pessoas possam dizer mas a greve não afeta o dia todo. Mas o que é um facto é que já afetou a operação. Nós sabemos o que é que custou ao país a greve dos camionistas do 13 de junho. Aqui estamos quase que perante a mesma coisa. E nós temos que encontrar uma forma de abrir esta profissão, porque nenhuma profissão pode ser tão fechada como os estivadores querem. E este é mais um exemplo. Temos outros exemplos na sociedade em que há profissões que são imensamente fechadas, mas, e a Troika é uma das coisas que pôs no seu relatório, temos que resolver isso, mas acho que não estamos a entender, todos, a dimensão de um problema como este.
Eu sei que há uma alteração legislativa para ser votada nos próximos dias na Assembleia da República. Eu espero que haja um alargado consenso político para que se resolva este problema, porque este problema está-nos a afetar, vai-nos continuar a afetar e, acima de tudo, afeta-nos muito a credibilidade que nós queremos ter. Ninguém entende um país que está a passar por dificuldades como está a passar, que esteja a dar os tiros nos pés que está a dar. É mais uma vez um problema de credibilidade. É mais uma vez um problema de credibilidade para as pessoas que tentaram incrementar o número de linhas marítimas a passarem por Lisboa, a passarem por Sines, a passarem pela Figueira da Foz e que de um momento para o outro, depois de terem conseguido fazer, agora as linhas não funcionam. E isto ninguém entende. Há alguém que precisa de dinheiro todos os dias, a perder todos os dias dinheiro. João, vamos passar para o segundo ponto da nossa agenda. Tem que ver com os cortes que algumas câmaras municipais estão a fazer, nomeadamente IMI, nomeadamente IRS também. Tem que ver mais com um trabalho estrutural que estas câmaras estão a fazer ou o facto de estarmos a meio dúzia de meses das eleições pesa demasiado neste tipo de decisão? Eu acho que em Portugal só se pode, nestas decisões, assumir o pior. JP Morgan, que foi um grande banqueiro, dizia que um homem tinha sempre duas razões para fazer uma coisa. Uma boa razão e a verdadeira razão. E os políticos são certamente assim. Portanto, a boa razão será que, de facto, faz sentido aumentar a competitividade de determinados concelhos. E faz. A verdadeira razão é que as eleições se aproximam e, portanto, os políticos querem ganhar votos com isso. Aliás, repare uma coisa interessante. O IMI, quando foi feito, foi criado com uma taxa máxima em 0,4. E ela era máxima porque os criadores do imposto, com alguma com alguma ingenuidade, pensaram que haveria uma competição razoável e saudável entre as câmaras e os concelhos para fazer os IMIs a taxas mais baixas. O que nunca aconteceu. O que nunca aconteceu. Os IMIs foram logo para a taxa mais alta e pronto. Eu gostava de pensar que alguns presidentes da Câmara teriam percebido que a manutenção de impostos mais baixos iria aumentar a competitividade dos concelhos e atrair residentes. Mas é preciso perceber uma coisa, e aqui as câmaras também não têm exatamente os instrumentos legislativos. Em Portugal há uma história recente e há uma história permanente de violação de expectativas legítimas dos agentes económicos. E, portanto, infelizmente, eu também percebo que um Presidente da Câmara não altere muitas coisas, porque como ele não pode garantir 10 anos ou 20 anos de IMI mais baixo, e devia poder, não é? Isso também não vai criar os efeitos positivos para o concelho que se esperava. Quer dizer, ninguém vai mudar de concelho, ou comprar casa, ou mudar de residência por 0,1% durante um ano. Se calhar muda porque se isso lhe for garantido por 10 ou 15 anos. Mas tem que haver esta possibilidade de planear e esta possibilidade de ver as coisas no tempo. E esta questão tem exatamente a ver com a credibilidade de que falava o Nelson, que é um dos problemas fundamentais de Portugal. Portugal agora tem regimes muito interessantes em determinadas áreas fiscais para atrair algum investimento estrangeiro e para atrair residentes estrangeiros que sejam high net worth indivíduos com grande riqueza, que tragam riqueza para Portugal. É uma coisa muito bem pensada. Ao mesmo tempo, porque é que temos uma política para afastar os nossos, ainda não percebi, mas isso é para falar noutra altura. Mas esta política está bem pensada, mas isto só funciona se for garantida às pessoas durante X anos. Por exemplo, a medida do ministro Santos Pereira, da Economia, Álvaro Santos Pereira, de apresentar um IRS de 10%, um IRC de 10% para as empresas. Eu acho excelente, mas tem de facto que ser garantido e com mecanismos que garantam que é por 10 anos. Ninguém vem para Portugal por o IRC ser 10% no ano, isso não serve de nada. Ninguém muda de concelho por o IRS ser um bocadinho mais baixo aqui ou ali. Isso é indiferente para os lisboetas. Agora, nós olhamos para a Câmara de Lisboa e é uma cidade que eu gosto muito, é a minha cidade. Eu tenho alguma preocupação que a Câmara de Lisboa não me pareça minimamente preocupada ao longo dos anos com o facto da maior parte das grandes empresas estarem a deixar Lisboa. Nós vemos a Quinta da Fonte, vemos o Lagoas Parque, vemos uma série de coisas a surgirem fora do concelho de Lisboa e não vemos a preocupação que vemos, por exemplo, em Nova Iorque. O mayor de Nova Iorque, quando sabe que uma empresa se vai embora daqueles bancos grandes, daquelas empresas significativas, vai lá fazer os possíveis para que eles fiquem, dá isenções, procura soluções, etc. Não, aqui o mayor de Lisboa o que faz é aumenta o custo do estacionamento no centro da cidade, aumenta os custos de trabalhar no centro da cidade e se os lisboetas querem ir trabalhar ou viver para o outro lado, encantados da vida, não é? Tanto que a cidade
perde população de há muitos anos para cá. Isto não é uma crítica só ao Dr. António Costa, que a política já vem muito antes dele. Não vejo ninguém com vontade de alterar. Jorge Lander Vaz, esta redução de impostos a curto prazo, obviamente vai criar um problema. Aumenta o endividamento, aumenta o desequilíbrio em que a maior parte das câmaras vivem. É uma medida politicamente favorável, mas do ponto de vista estrutural das próprias câmaras, absolutamente irresponsável. As câmaras as câmaras estão agora a apresentar contas relativamente aos déficits e às dívidas e tal. Aliás, o Ministro das Finanças, só ao fim de 6 meses, é que perguntou às câmaras quanto é que deviam, que foi uma coisa realmente interessante. E é uma coisa, as câmaras continuam a não consolidar as contas com as empresas municipais. Quer dizer, desorçamentam, fazem passar tudo e mais alguma coisa pelas empresas municipais e depois conseguem apresentar umas continhas mais ou menos equilibradas. Só que as dívidas... Os ativos tóxicos estão no outro lado. Está tudo no outro lado. Ou seja, continuamos a brincar com coisas sérias. Se o Dr. Salazar fosse o Ministro das Finanças, já tinha acabado com isso. Portanto, isso ou fechava as empresas municipais todas, ou passava a consolidar as coisas e queria saber as contas no fim do mês. Não é como aqui se faz em Portugal. Quer dizer, o problema em Portugal é que isto é tudo faz de conta. Quer dizer, não há uma atuação consequente. Não há uma atuação consequente sobre as finanças públicas. É isso que é o... Porquê? Vamos regressar aos mercados e o Banco Central Europeu vai comprar toda a dívida emitida no mercado secundário. Isto era prolongar uma situação de descontrole absoluto da gestão das finanças públicas que não pode continuar. É evidente que as câmaras estão agora... Ainda bem que as câmaras agora baixam o IMI, porque senão era uma desgraça para a maior parte das populações. Quer dizer, desse ponto de vista, benditas câmaras, que baixem o mais que puderem, não é? Mas não vai aumentar a dívida? Não vamos pagar a fatura mais tarde e mais cara? Não, mas é a tal questão, quer dizer, as câmaras têm as empresas municipais, todas elas têm 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas municipais que gerem os lixos ou não sei o que mais, e depois, quer dizer, depois é uma confusão, quer dizer, não... Continuamos a brincar com esta coisa das freguesias, ainda é uma brincadeira. Aliás, o Nelson ainda no outro dia falou no assunto. Quer dizer, estamos a brincar com coisas sérias. Não é? Eu, aliás, julgo que não há razão nenhuma técnica que não permita ao Ministro das Finanças, no final do mês de novembro, saber como é que estavam as finanças das câmaras a 30 de outubro. Quer dizer, as empresas fazem isso. Portanto, quer dizer, não encontro razão nenhuma e não há nenhuma razão legal também, porque em Portugal somos muito especialistas em interpretar mal as coisas. E a autonomia das câmaras municipais não significa desregulamentação e desorganização e outras coisas terminadas em ão que são um péssimo exemplo. Quer dizer, significa que sim, tem direito, não sei o quê, mas quer dizer, a obrigação de reportar, de informar, etc., razoavelmente, de consolidar, está lá e não há motivo nenhum para que não se saiba. Aliás, até deviam todos os portugueses saber. Mas eu julgo que hoje em dia uma coisa absolutamente fundamental era que as contas do Estado fossem, de todas as instituições do Estado, estivessem disponíveis na internet 30, 45 dias depois do final de cada mês. Isto é perfeitamente possível, que é para nós todos sabermos onde nos estamos a meter. Se calhar se tivesse sido assim antes, não estávamos agora onde estamos, não é? Nelson, as câmaras têm que encontrar também um novo modelo de negócio nestes tempos difíceis, sobretudo tentar atrair receita e eventualmente cortar alguma despesa e reestruturar essa mesma despesa. Certo, Rui, eu espero que ainda esta semana ouvi ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizer que a partir do próximo ano, os contribuintes ao dia 8 de cada mês, os contribuintes, as empresas, vão ter que informar sobre as vendas do mês anterior. Se os contribuintes têm essa responsabilidade, eu espero que as câmaras, as juntas de freguesia, todos eles também tenham essa responsabilidade. Porque aí teríamos a garantir a máxima transparência. Tenho dúvidas que vai acontecer, mas se um contribuinte tem essa responsabilidade, o próprio Estado deveria dar o exemplo com os seus organismos públicos a divulgar com a mesma transparência e celeridade toda essa informação. Eu já falei muito sobre este tema aqui nas várias semanas. Nós não deveríamos estar a discutir se Lisboa vai dar, se o Porto vai dar benefícios. Concordo
as pessoas tomam decisões, quando se compra uma casa, toma-se uma decisão de médio e longo prazo, não se toma uma decisão de curto prazo. E todas estas medidas são medidas de curtíssimo prazo, porque ninguém sabe se no dia seguinte vai ser diferente. Então, há aqui qualquer coisa que se calhar está mais próximo do populismo do que do racionalismo. Segunda questão. Acho que Lisboa e acho que outras câmaras têm feito bons trabalhos e se calhar são pouco conhecidos dos trabalhos de captação de empresas. Hoje em dia Lisboa criou uma estrutura nova, por exemplo, para captar empresas multinacionais para se fixarem em Portugal. Houve outras câmaras, como a Oeiras, que percebeu isso há muitos outros anos atrás. E hoje em dia Lisboa está a fazer bem. Tarde, mas está a fazer bem. Convido todos a consultarem o Invest, o Invest de Lisboa. Nós temos trabalhado com o Invest de Lisboa e eu concordo consigo, mas a política também é importante. Certo. João, mas o problema está de quantos Invests de Lisboa o país tem. O que nós deveríamos ter era um trabalho no mundo atual, com o racionalismo que obriga o mundo atual. O que nós deveríamos ter era o Presidente da Câmara de Lisboa, com Oeiras, com Sintra, com Cascais, com Vila Franca de Xira, com a Amadora, todos juntos, a trabalharem em região de Lisboa por inteiro e a atraírem por inteiro. Porque não é possível alimentar Investes de Lisboa, Investes Oeiras, Investes Cascais, Investes Sintra e depois tomar decisões irracionais, como, por exemplo, não construir um hospital que sirva 3 populações diferentes porque eu, Cascais, quero ter o meu hospital. E como eu, Cascais, quero ter o meu hospital, eu prefiro abrir um hospital que, quando abrir, já está esgotado para a minha população porque ele foi pensado há 30 anos atrás. Então, o que nós deveríamos estar a conseguir dar no meio de toda esta refundação que se queira chamar, ou neste mundo que estamos a viver neste momento, era repensar o pequenino que nós somos, os 10 milhões de habitantes que nós somos, e cada vez que nós tentamos dividir ainda mais o dinheiro que nós temos pelas aldeias todas que nós queremos ter, não fazemos nada em condições, ou fazemos tudo em ponto pequeno, e ninguém nos consegue escutar e ninguém nos consegue respeitar. Mas ainda há pouco tempo os políticos queriam fazer a regionalização, que é uma coisa extraordinária. Queriam aumentar mais ainda o número de instituições de administração do território. Quer dizer, nós precisamos urgentemente de um reordenamento do território. Este data, data mesmo do século XIX, das reformas de Mousinho da Silveira. Ora, nós precisamos urgentemente de reordenar o território, mas não há coragem política para fazer isso. E era fundamental que isso se fizesse. João, por falar em falta de coragem política, na segunda parte desta Comissão Executiva vamos falar da Europa, claro está, por esta semana, mais uma, estamos a tratar de assuntos importantes, nomeadamente o orçamento europeu. É desse assunto e desse orçamento que vamos falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Regresse connosco, até já.